Boa noite, queridos irmãos, sejam bem-vindos à nossa reunião, da nossa casa, da Luzinha Azul, a nossa casa de Francisco de Assis. Nesse momento, nós estamos fazendo por via virtual, mas estamos lá mentalizando a nossa querida casa. Então, para nos harmonizarmos hoje e refletirmos, vamos ler a mensagem da noite do livro Fonte Viva, psicografia do nosso querido Chico Xavier, e Emmanuel nos traz a seguinte mensagem, é a lição 14 do livro Fonte Viva, indagação oportuna. Disse-lhes, recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Atos, capítulo 19, versículo 2. A pergunta apostólica vibra ainda em todas as direções, com a maior oportunidade nos círculos do cristianismo. Em toda parte, há pessoas que começam a crer e já creem nas mais variadas situações. Aqui, alguém aceita aparentemente o Evangelho para ser agradável às relações sociais. Ali, um indagador procura o campo da fé, tentando acertar problemas intelectuais que considera importantes. Além, o enfermo recebe o socorro da caridade e se declara seguidor da Boa Nova, guiando-se pelas impressões de alívio físico. Amanhã, todavia, ressurgem tão insatisfeitos e tão desesperados quanto antes. No arraiais do Espiritismo, tal fenômenos são frequentes. Encontramos grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé por haverem identificado a sobrevivência de algum parente desencarnado, porque se livraram de alguma dor de cabeça ou porque obtiveram solução para certos problemas da luta material. Contudo, amanhã prossegue duvidando de amigos espirituais e de médiuns respeitados, acolhem novas enfermidades ou se perdem através de novos labirintos do aprendizado humano. A interrogação de Paulo continua cheia de atualidade. Que espécie de espírito recebemos no ato de crer na orientação de Jesus? O da fascinação? O da indolência? O da pesquisa inútil? O da reprovação sistemática às experiências dos outros? Se não abrigamos o espírito de santificação que nos melhore e nos renove para o Cristo, a nossa fé representa a frágil candeia, suscetível de apagar-se ao primeiro golpe de vento. Graças a Deus, graças a Jesus, vamos elevar nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, rogando nesse momento, Senhor, que venha em socorro a tantos irmãos ainda enfermos com esse vírus que ainda circula entre nós. Com tantas famílias ainda, Senhor, sentindo a perda dos seus entes queridos, que possa consolá-los. Também te rogamos por tantos irmãos que estão em ignorância da luz, dos conhecimentos necessários, do teu caminhar, Senhor, da tua luz. Rogamos por tantos, sejam eles espíritos encarnados e desencarnados. Misericórdia, Pai, para que eles possam despertar para a verdadeira vida, para a vida que nos conduz até Ti. Nesse momento também, pedimos, Senhor, que possa inspirar e intuir nosso irmão Anderson, que fará o esclarecimento da noite de hoje, para que ele possa trazer a mensagem, que a gente possa clarear nossas mentes e realmente, Senhor, pegar na charrua e prosseguir firme e forte. E assim, em nome de Jesus, do nosso patrono Francisco de Assis, da nossa Irmã Santíssima, da espiritualidade amiga da nossa casa, e acima de tudo, em teu nome, pedimos
permissão para iniciarmos a nossa reunião de estudo da noite de hoje, mas antes disso faremos um minuto pela paz da nossa nação, pela paz mundial. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, meus irmãos, hoje teremos as perguntas 790 e 791. Civilização. Tá? Com a palavra do nosso irmão Anderson. Boa noite. Nós vamos continuar nossos estudos da noite de hoje, estudando o Livro dos Espíritos, itens 790 e 791. O Livro dos Espíritos é uma obra feita por Allan Kardec, em que ele argue aos habitantes do mundo espiritual sobre uma série de questões que inquietam a alma humana. Através do Livro dos Espíritos, nós então tomamos contato com as três questões básicas da vida, da filosofia. De onde a gente veio, por que a gente está aqui e para onde a gente vai. Esse pesquisador, Allan Kardec, ele descobre isso e muito mais. Ele começa a perceber que existe uma realidade espiritual, que nós sobrevivemos após a morte, que nós somos imortais. E que as pessoas que nos antecederam no desencarne, no desenlace, continuam existindo, continuam mantendo a sua individualidade. E, portanto, que haveria condições de entrarmos em contato com as grandes inteligências espirituais, moralizadas, virtuosas, que poderiam, então, nos dar dicas para nós encarnados de como viver bem, de como entender a vida e tudo que nos cerca. Então, a doutrina espírita, ela surge dessa pesquisa que Kardec efetua em contato com a realidade não física, com a realidade espiritual. Então, o Livro dos Espíritos é feito todo ele em perguntas e respostas. E nós vamos estudar hoje, no capítulo, livro terceiro, a parte terceira do Livro dos Espíritos, capítulo 8, Civilização. Nós vamos nos ater a 2 itens, que é o 790, pergunta Kardec. A civilização é um progresso, ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade. Existem teóricos que entendiam que o progresso é um mal, que o homem deveria viver na natureza, livre de progressos materiais. Então, é disso que Kardec está abordando. Se esses pensadores que dizem que a viver na natureza, viver sem nenhum contato com um progresso, se isso é que é o certo, e não o progresso material. A gente tem, a gente lembra que muitas pessoas, sobretudo a partir dos anos 60, tentaram a vida alternativa. Muitas pessoas foram para o Planalto Central, para Embepe, vários lugares, ter uma vida alternativa longe do progresso. Porque identificaram no progresso um mal. Então, essa pergunta de Kardec, que foi feita no século XIX, ela é bem atual. A civilização é um progresso, ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade. Progresso incompleto. Vocês por aí veem a inteligência dos espíritos. É um progresso incompleto. O homem não passa subitamente
da infância à maturidade. Então, é um processo. É um processo, é uma caminhada. Ela não é um fim em si mesmo. Será racional condenar-se à civilização? Se isso é racional, se há razão quando a gente condena a civilização. Condenai antes os que dela abusam, e não a obra de Deus. O processo evolutivo, a lei de progresso, é sim uma lei divina. A lei de progresso é uma lei divina. O ser humano, ele se diferencia das outras espécies que existem no planeta, porque o ser humano, ele sempre tentou construir coisas. Ele é o Homo sapiens sapiens, o homem, o hominídeo que sabe que sabe. Homo sapiens sapiens. Ele sabe que sabe. Criar coisas faz parte da nossa humanidade. Se nós, como Robinson Crusoe, caíssemos numa ilha e estivéssemos lá sozinhos, nós criaríamos condições para viver nessa ilha da melhor forma possível. Nós alteraríamos, de alguma forma, alguma coisa da ilha. A gente poderia montar uma barraquinha com folha de palmeira. Dormiria na areia? Não, a gente faria um forro de palha. Se tivesse cabra nessa ilha, a gente criaria a cabra para ordenhar o leite. Ou seja, é uma tendência natural do ser humano tomar atitudes que facilitem a sua sobrevivência. Então, o progresso, ele é uma consequência natural da vida. Olhando para a história, estamos na Terra, o ser humano, o Homo sapiens sapiens, segundo os estudiosos, estamos na Terra há mais ou menos 200 mil anos. Toda a trajetória do ser humano foi numa tentativa de se adaptar às diferentes condições que o planeta tinha. Por isso, outros hominídeos se extinguiram e nós sobrevivemos. Por quê? Porque o ser humano se adapta. Hoje há ser humano em todas as partes do nosso planeta, desde as partes mais quentes às partes mais geladas, mais frias. E para isso, o que o ser humano criou sempre? Tecnologia. A tecnologia, vejam bem, a criação da roda é uma tecnologia. A criação do arado é uma tecnologia. A arte de tecer um cobertor ou uma roupa de lã a partir do pelo animal é uma tecnologia. Então, o progresso, ele foi e era inevitável. O surgimento no século XVIII da Revolução Industrial era inevitável. O ser humano, ele tem uma característica que é o seguinte: quando você identifica algo melhor, você vai em busca daquilo. Muitos sistemas sociais e políticos ruíram por causa dessa característica do ser humano. Ele não se contenta com menos. Ele vai buscar aquilo que traz a ele mais conforto, mais comodidade. E isso nós estamos falando da vida material. Enquanto estamos encarnados, isso muitas vezes se torna uma prioridade. E os espíritos superiores que coordenam o nosso progresso sabem disso. Sabem que inicialmente a gente vai, no início de nosso progresso, a gente vai mirar nas coisas, enquanto estamos encarnados, nas coisas objetivas do mundo material. Mas à medida em que nós vamos desenvolvendo, no desenrolar da nossa experiência com o mundo, o que acontece? Nós tornamos o nosso pensamento mais complexo.
E ao tornar nosso pensamento mais complexo, nós começamos a perceber a necessidade da convivência. Nós começamos a perceber que não podemos ser tão só egóicos, egocêntricos, fechados nos nossos desejos. Então você precisa criar o quê? Regras de convivência. Você vai ter lá, há 4.000 anos atrás, um código de Hammurabi, em que pequenas regras na Babilônia, na Mesopotâmia, são criadas por escrito. Claro que antes disso você tinha código. Aquele homem primitivo, ele começa a perceber que para conviver, ele tem que aprender a respeitar o mínimo a pessoa que convive com ele. E isso torna-se cada vez mais complexo na medida em que você desenvolve a sua inteligência. Hoje nós olhamos para o progresso e temos um olhar assim: ai, mas esse mundo não tem mais jeito. A gente pensa tudo com um olhar pessimista. Por quê? Porque nós não temos o olhar espírita. Como assim, Anderson? A doutrina espírita, ela nos dá um senso de eternidade. Kardec vai nos falar o tempo todo que nós não podemos nos fixar no imediato. Nós temos que olhar para frente. Sempre que a gente fica preso numa visão imediatista, a gente tende a cometer equívocos, decisões equivocadas, raciocínios equivocados. O mal, ele é sempre imediatista. O bem, ele sempre reflete dentro de uma visão maior. Eu costumo citar um livro, um momento do livro, um livro chamado Há 2000 Anos. É um livro psicografado, é um romance de Emmanuel chamado Há 2000 Anos. Esse romance, ele não é apenas um romance de entretenimento. Essa obra, ela é diferente de um livro comum. Porque ao ler essa obra, você entende o que é o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Então, Emmanuel, ao relatar para nós fatos reais que aconteceram há 2000 anos, ele não está só matando a nossa curiosidade sobre a Roma antiga. Ele está nos mostrando o caminho. Que caminho? Era o nome que se dava àqueles que seguiam os ensinos de Jesus. Então lá, no livro Há 2000 Anos, há uma pessoa chamada Lívia. Lívia é uma nobre romana que se torna cristã. E o livro desenrola, não posso aqui entrar em detalhes do livro, leiam um livro, tem até radionovela, muito bem feita sobre o livro, muito bem feita, vale a pena escutar. E feita pela LBV. E há um momento, uma cena, em que Lívia está tentando ir a Pôncio Pilatos para falar da injustiça que é crucificar Jesus. E ela passa numa distância bem distante, bem distante. E onde ela está, ela vê o Gólgota, a uns 2, 3, 5 quilômetros de distância. E ela olha, Jesus já está na cruz. E ela olha lá para aquela cruz, a 5 quilômetros de distância, e Jesus de lá da cruz. Jesus fala com ela: minha filha, mais ou menos com essas palavras, para nós, para aqueles que quiserem me seguir, não terão destino diferente do meu. Mais ou menos essas palavras. Que Jesus, telepaticamente, ela viu uma luz imensa descendo dos céus sobre Jesus, e Jesus, telepaticamente, lá da cruz, manda essa mensagem para ela. O que Jesus está dizendo? Que ela vai ser feliz com o marido dela? Que ela não vai ter problema nenhum de saúde? Que ela não vai ter desemprego?
que ela não vai pegar Covid? Jesus disse isso para ela, gente? Não. Jesus falou o caminho. Jesus disse que para aqueles que o seguiam naquele instante, não teriam destino diferente do dele. O que Jesus estava dizendo para ela é o seguinte, e ela entendeu. Seu caminho também será esse, do sacrifício. Ou seja, a lei de progresso não tem enganação, gente. A gente gostaria de dizer aqui que vocês vão ganhar na Mega Sena, vão ser ricos à beça, mas isso daí é uma fantasia. Porque quem pensa em lei de progresso não pensa no imediato, pensa em termos de eternidade. O sal da terra, aqueles que são o sal da terra, aqueles que foram há 2000 anos o sal da terra, eles não deram um testemunho moral de amor ao próximo se eles não soubessem que existia vida após a morte, que eles chamavam de reino dos céus. Eles encontravam o reino dos céus no íntimo e sabiam da existência, porque eles usavam a mediunidade para entrar em contato com seus entes queridos. Então, ninguém ali era bobinho ou ingênuo. Ao saber da imortalidade, o que os primeiros cristãos não fizeram? Negaram que essa imortalidade existia e deram um testemunho. Eu não posso faltar com a verdade. A imortalidade existe. E por isso eu sei o quê? Que o amor é o caminho. Então, vejam bem, isso é eles lá 2000 anos. Só que, para a maioria das pessoas que renascem, isso é muito vago. E por muitos e muitos, logo depois do ano 100, logo após os 2 primeiros séculos, a pneuma sai do cristianismo. O que é a pneuma? Mediunidade. O contato frequente com o mundo espiritual. Isso se torna algo pouco comum. E ao tirarem a pneuma, a mediunidade, o consolador, a forma de manifestação consoladora, em que os entes queridos vinham, eu sobrevivi, Jesus triunfa após a morte. O que acontece com o cristianismo? Ele se torna apenas uma crença. Apenas uma coisa. Os teólogos tomam conta, já no século II. E o cristianismo ele vai se tornando uma coisa de acreditar. Eu creio, mas eu não vivo. Eu não sei que existe vida após a morte. A pessoa crê. E cada vez mais a mediunidade desaparece. Entrando na longa noite da Idade Média, isso se torna algo muito vago. Eventualmente, uma outra alma considerada santa, como Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, Antônio de Pádua, por terem um discurso afinizado com as autoridades religiosas de sua época, conseguiam falar um pouco da sua mediunidade. Mas se você não falasse, não fosse de preferência um sacerdote ou uma freira, e não falasse exatamente aquilo que as autoridades eclesiásticas diziam que era a verdade, você era preso, ou você perdia o seu cargo, perdia o seu emprego, e muitas vezes você era morto. Ou seja, o conhecimento da realidade espiritual desaparece no Ocidente, de onde nós herdamos a nossa herança cultural. A nossa herança, toda ela, foi formatada na herança judaico-cristã. E isso se torna apenas uma fé vaga que alguém diz o que a gente deve acreditar. Então, antes desse Papa, nós tínhamos o Papa Bento XVI, na Igreja Católica, que é um grande intelectual, todos eles são grandes intelectuais, né? E ele fez uma coisa muito interessante. Ele aproveitou a tecnologia, né? E ele fez um quiz de perguntas no mundo todo. Católicos do mundo todo perguntavam ao Papa. Uma menina
não me lembro de que país, perguntou a ele, uma menina de 9, 10, 11 anos, perguntou a ele por que que as crianças morriam. Ao Papa Bento XVI, doutor em teologia, vários livros católicos escritos, está vivo ainda. Sabe o que o Papa respondeu? Ela perguntou, repetindo, por que que as crianças morriam? E ele usou de uma coisa que a gente precisa aprender a usar, e nem sempre a gente consegue usar, a modéstia. Ele disse, não sei. Ele disse, não sei. Porque realmente, para aqueles que só acreditam em céu e inferno, fica difícil entender uma série de questões que se perdeu ao longo do caminho. Esse mesmo Bento XVI, Ratzinger, ele também, enquanto ele era papa, o papa oficial, ele assinou uma lei, um decreto, em que extinguia o purgatório. Então, a tradição católica antiga do purgatório, que é construída na Idade Média, devido a quê? De onde vem a ideia do purgatório? Das diversas experiências mediúnicas que muitos sacerdotes, muitas freiras, muitas almas devotas tinham, e as almas pediam, esses espíritos pediam oração. Então o purgatório, ele não era uma invenção teológica, na verdade. O purgatório, ele surge devido à necessidade que a própria vivência com a realidade espiritual trazia. E aí ele decreta o fim do purgatório. A partir daquele momento, por lei, o purgatório não existia. Ok, nós não estamos aqui questionando o que os católicos acreditam ou deixam de acreditar. Nós estamos aproveitando esses exemplos para a gente entender o seguinte: essa é a religião. Esse é o tipo de religião que ficou no mundo. Alguém determina alguma coisa e você passa a acreditar. Isso é teologia. Ok. Só que a realidade espiritual, ela não está presa a um processo intelectual. E por não estar presa a um processo intelectual, é que as pessoas começaram a distanciar-se a partir do século XVIII, XIX, do século XVI, com o Renascimento, do quê? Da cristandade. Cada vez mais, pensadores começaram a construir seus próprios sistemas, na grande maioria deles, materialistas. A grande maioria deles, materialista. A ciência, quando ela começa a engatinhar no século XVI, ela já encontra vários conflitos com a teologia. Porque os pensadores começam a ver, que, por exemplo, que a Terra é esférica, a Terra é redonda. E a teologia fala que ela é plana. Mesmo que os gregos já tenham descoberto, 2000 anos atrás, que a Terra era esférica, a crença dizia que a Terra era plana. E isso, o que acontece? Ora, o que a ciência fez? Construiu a luneta. E observou que a Lua girava em torno da Terra, que a Terra girava em torno do Sol. Não era uma questão de crença. Então, cada vez mais, ciência e pensamento religioso se tornaram antagônicos. A doutrina espírita, ela surge no século XIX justamente para fazer o quê? A convergência da vivência espiritual com o conhecimento humano. Então, nós temos hoje um mundo com grande progresso, mas nós temos sérios problemas ético-morais. Por isso, sim, os espíritos no item 790 dizem progresso incompleto. Por que progresso incompleto? Porque lá na conclusão do Livro dos Espíritos, lá na conclusão, na parte 4, Kardec vai falar para nós que todo o processo do progresso, ele acontece como?
ele acontece buscando a felicidade. Vai ser na busca da felicidade que vai estimular o ser humano ao progresso. E essa busca da felicidade, quando a alma ela ainda é uma alma muito terra-terra, ela será um conforto o quê? Material. Aí você tem conforto material, você tem uma série de coisas que o mundo dá a você, que dizem ser aquilo que todas as pessoas querem, mas a pessoa continua angustiada. A pessoa continua ainda separada. E aí ela vai buscar religar-se. Porque ela começa a perceber o quê? Que aquele conforto material, econômico, o conforto, o prazer sexual, o dinheiro, a fama, os vícios, ainda não trazem a ela uma realização íntima. Então a gente começa a perceber o seguinte: o progresso material, tecnológico, ele é muito coletivo, porque ele é visível. Nós estamos usando agora tecnologia. Tecnologia que a gente sabe há 20 anos atrás, isso aqui que a gente está fazendo agora, só na ficção científica. A gente via. Se a gente falar hoje para uma criança de 14, 15 anos que não existia celular, que não existia, o videogame era aquele que a gente ia na lojinha, aquele Atari, aquela coisa, aquele tracinho bem precáriozinho, a criança não acredita. Hoje a gente consegue falar, essa transmissão, ela pode chegar em qualquer canto do mundo. Um brasileiro que mora na China pode estar nos assistindo agora. E isso a gente via onde? Só em filmes de ficção científica. Mas vejam bem, nós estamos usando isso para estudar e refletir a realidade espiritual trazida pelo conhecimento espírita. Estamos dando um fim útil. Outras pessoas poderão dar o fim que elas quiserem. Que elas quiserem. Até há 6 meses atrás, eu estava olhando o meu boleto do cartão de crédito, aí veio uma conta imensa da Austrália. Eu alugando uma pousada na Austrália. Aí eu liguei pro cartão, né? Aí, mas o senhor não está na Austrália? Eu falei, não, meu amigo, eu até gostaria de estar, mas sem condições. Né? A pousada nem era tão cara. Mas é a passagem para a Austrália. Ou seja, o meu cartão foi clonado e usaram o meu cartão. A pessoa entendeu rapidamente. Quando ela olhou lá, a própria pousada da Austrália, parece que ela tinha identificado o erro, porque ela já... Isso o moço do cartão do banco falou, né? Olha, a própria pousada já estornou o pedido, ela viu que era... Só que eu não vi isso, porque eu vi foi na minha... Estava lá como para pagar, né? Falou depois que eu reclamei, não falou antes, ninguém me ligou antes. Mas vejam bem, de alguma forma o meu cartão foi clonado. E isso é muito comum. A gente muitas vezes tem cartão clonado, carro clonado, que mais? Celular clonado, etc, etc. É o uso da tecnologia para o mal. A tecnologia, então, ela não é a causa do mal. A tecnologia, ela é utilizada por pessoas imperfeitas, gananciosas, que não se preocupam com a dor alheia. Então, o problema da tecnologia não é a tecnologia, é o homem que a utiliza. Daí que o progresso tecnológico, ele é coletivo, porque todo mundo quer ter um celular.
Nosso primeiro celular só tinha o jogo da cobrinha. O primeiro celular. Ele só tinha o jogo da cobrinha. Aí, celular com foto, que bate foto. Quem é que não quer? Você vai ficar com um celular de tela verde, que só tem o jogo da cobrinha, quando já tem um celular com que bate foto. Tu podendo bater foto com a sua filha. Né? Todo mundo vai comprar o celular que tem foto. Aí eles vão aperfeiçoando foto. Não, agora esse daqui é a foto com não sei quantos milhões de pixels. E agora você tira foto com não sei o quê, com 3D. E você vai comprando. O que a gente não pode deixar cair? Que isso seja um fim. O conhecimento espírita, ao nos mostrar quem somos, por que estamos e para onde vamos, ele nos informa que a tecnologia, o ter, possuir coisas, não é um fim em si mesmo. Nós estamos aqui para aprender, ampliar a nossa visão de mundo. E a melhor visão de mundo, Jesus falou, e hoje todos os psicólogos, todos os terapeutas, pesquisadores, cientistas, todos os grandes, Freud, Jung, Adler, todos eles dizem a mesma coisa. Aprender a ter afeto. O homem feliz, o homem realizado, é o homem que tem afeto. Jesus falou isso. E aqueles que descobriram há 2000 anos possuíram um tesouro que eles não abriram mão e se sacrificaram para mostrar, olha só, esse é o tesouro. Eles não abriram mão disso. Nós hoje estamos aqui como espíritas tentando nos convencer. A gente ainda está tentando se convencer que o caminho do afeto dado é a solução das nossas angústias existenciais. O afeto que você doa, a simpatia que você doa, o carinho que você doa, a assistência que você doa. Por que a gente ainda está tentando se convencer? A doutrina espírita, ela nos informa. Olha só, você é imortal, espírito imortal, e só as coisas perenes, as coisas que permanecem, é que valem. Tudo aquilo que é passageiro, quando muito, é apenas meio. Não se apegue ao que é meio. Jesus, lá no Evangelho de Tomé, que é um evangelho gnóstico, talvez o texto mais antigo que se tem dos evangelhos, Jesus diz assim: sede transeuntes. Ou seja, viva no mundo sem ser do mundo. Ou seja, você é um espírito. Viva no mundo como espírito que tu é. A tecnologia, ela virá e vai te beneficiar o quê? A espalhar as coisas boas. Se você ver o mundo como espírito imortal, a partir dessa ótica. Claro que não é o fato de nós sermos espíritas ou tomarmos contato com esse conhecimento que de uma hora para outra a gente vai romper com o quê? O que Freud nos trouxe? O inconsciente, o id. Nós temos séculos de sombras, de apegos. Nós temos séculos de condicionamentos que nos trouxeram uma sobrevivência, entre aspas, e que é o que nos forma o caráter hoje. Daí que nós vamos progredir, eu estou falando nós, não só nós aqui que estamos aqui assistindo esse estudo, que lemos o Livro dos Espíritos e que tentamos e barranco ser cada dia um pouquinho melhor. Estou falando em termos do mundo. Nós vamos progredir para esse caminho da moral muito lentamente, porque a porta, Jesus já falou, ela é o quê? Ela é larga ou ela é estreita? Ela é estreita. Por que ela é estreita? Por causa das palavras que Jesus falou para Lívia lá há 2000 anos. Se eu disser para você,
Vem aqui que eu te dou 3 carros, o número da Mega Sena, você vai ser artista da Globo ou de Hollywood, faz fila aqui, ó. Ou eu vou curar todos os seus problemas de saúde, física e mental, psicológica e emocional. Eu vou curar agora. Isso daqui, o centro vai ficar lotado. Vai ter 20 mil pessoas do mundo todo querendo isso. Agora, se você disser, pratique a abnegação. Está lá no livro dos Espíritos. Palavrinha dura, hein? Abnegação. Negar seu interesse pessoal em prol do outro. Use máscara. Abnegação. As pessoas, eu não consigo. Eu não consigo. Por que usar máscara é abnegação? Porque você pode estar contaminado. E pode contaminar o outro. Você pode não ficar com a... Estava conversando com um amigo e ele me dizendo que ele fez o exame e ele teve. Mas só que ele não... Ele sentiu um dia, não sei o que agora não me lembro bem, mas ele e a esposa sentiram a mesma coisa e eles pensaram que era um resfriado. E eles tiveram. E eles fizeram o exame por quê? Porque a sogra dele que mora com ele está internada. Não sabe quem passou para quem, mas o fato é o seguinte: eles dois tiveram, marido e mulher, e a sogra, que é uma senhora, 75 anos, está internada. Estava internada, já voltou para casa, mas ficou internada 3 semanas. Então eles fizeram o exame. Ou seja, não é uma coisa clara. Então a gente tem que se cuidar? Tem. Feira, né, que nem eu fui mês passado, eu fui na Feira de Honório. A gente mora tudo por aqui, né? A gente sabe. Feira de Honório estava assim. E a gente não conseguia... Aquela feira que eu fui há um mês atrás, ela estava mais cheia do que o normal. Não conseguia não se... Eu falei, não... Casa mesmo, Oswaldo Cruz, que é pequenininha. Não vou mais nessa feira. Estava assim, ó. Lotada. E quase todo mundo como? Pelo menos quando eu fui. Foi maio. Sem máscara. Eu falei, eu não vou mais. Não vou mais. Vou evitar. Desse jeito fica difícil. Porque a gente vai na feira e volta contaminado. Ou volta com a roupa contaminada. Então, o que a gente está querendo dizer? O egóico, ele não pensa no outro. Um dia ele vai pensar. Aqueles que já conseguem entender a doutrina espírita, esses têm que começar a raciocinar com menos egoísmo. Não pensar só no seu próprio umbigo. Não pensar egocentricamente, praticar a abnegação. Mas se você não quiser praticar, quer dizer, na verdade tem problema. Por quê? Porque existe a lei de causa e efeito. E tudo que nós fizermos com a nossa ignorância das coisas, com a nossa rudeza, nós vamos ter consequências para que a gente aprenda. Não é punição, não. Punição no sentido punir pelo punir, não. É aprendizado. A lei de progresso moral, ela é lenta. Ela é lenta. Muitas vezes a gente quer sair daqui e ir para outro mundo. Vou para um outro planeta, vou para Passárgada. Vou lá para... Por que a gente quer ir? Porque é lento. A gente vai ter ainda muitas feiras de Honório com um monte de gente sem máscara. A gente ainda vai ter isso. Eu não sei como está agora, tá? Isso foi em maio. Ainda estava aquela coisa assim, né? Talvez tenha melhorado. Não voltei lá também para ver. Quem mora mais perto, de repente, pode até me informar se já melhorou. A de Oswaldo Cruz aqui, perto da minha casa, que é bem pequenininha, tá todo mundo de máscara.
Um ou outro que você vê sem máscara, mas, enfim, esse progresso é lento, porque ele é individual. Por isso que o tecnológico ele é mais rápido, porque celular com câmera todo mundo quer. Agora, praticar a abnegação, isso é um gargalo, por isso a porta é estreita. A porta não é estreita porque Jesus fecha a porta, não. A porta é estreita porque a gente não quer ir. A maioria da população quer o caminho fácil, que é o caminho do quê? Do conforto material, da sensação física. É a lei de Muricy. Existem as leis divinas e naturais. E tem a lei de Muricy. Vocês conhecem a lei de Muricy? A lei de Muricy é aquela lei que diz assim, cada um cuida de si. Ou então é a lei do pirão. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, é a lei do tirar vantagem em tudo. Essa é uma lei que traz dor. Mas se você ainda tiver dúvida que a reencarnação é um fato, você pode querer se enganar. Mas para nós que não temos dúvida nenhuma de que a reencarnação é um fato, nós não podemos mais nos dar a esse luxo de nos enganar com essas pequenas falcatruas morais, essas autocorrupções pessoais. Autocorrupções. Já é pessoal porque é auto. Essas autocorrupções da gente tentar driblar o amor. Ah, mas você quer dizer então que a gente tem que amar de imediato? Não, mas a doutrina espírita vai nos dizer o seguinte, eu não tenho, Kardec nos explica, eu não tenho como amar como Jesus amou. Mas o meu problema não é tentar amar como Jesus amou. Nós somos colocados na nossa vida aonde nós devemos amar. Então, por exemplo, eu que moro aqui. Aonde que eu tenho que amar? O pessoal da Feira de Honório. Amar com a minha compaixão, com a minha compreensão, com o meu respeito, usando máscara. A pessoa do supermercado ali, o supermercado que eu vou, a caixa do supermercado, como? Respeitando ela, usando máscara. O rapaz que vende pão aqui, que toca a buzina, aqui tem, né, um rapaz que vende pão, todo dia ele vem com a buzina e ele tá de máscara. O que a gente tem que sair? Como é que é amar nesse sentido? Respeitando ele, eu vou sair como para comprar o pão? De máscara. Hoje eu vi uma foto em que estava assim a legenda, coisa de brasileiro, a foto. Era um supermercado, tinha uma faixa amarela e dizia assim a placa, não compre as coisas antes da faixa amarela. Todas as pessoas estavam aonde? Depois da faixa amarela. As regras, elas existem porque a gente não cumpre. Se todos cumprissem as regras, você não tinha nem Constituição, você não precisava nem de leis escritas. Mas nós ainda não estamos nesse nível. Nós precisamos de regras bem claras. Então, o que acontece? A civilização, o progresso, ele acontece em dois sentidos. O progresso intelectual e o progresso moral. O progresso intelectual, quando a gente está aqui no mundo físico, ele é mais apetecível, porque ele é concreto. Alguém aqui, será que alguém que está nos assistindo ainda tem aquele celular de 1998, que a telinha era verde? Que era um caixotão desse tamanho? Na verdade, mesmo que você tiver, ele não funciona. Mas digamos que ele funcionasse, alguém usaria ele? Não. Todo mundo compraria, vai tentar comprar
o melhor celular do mundo possível, dentro das suas condições. Então, a civilização, ela é inevitável. O nosso problema é que, para os nossos olhares, o progresso moral, ele não é assim. Ele é a conta-gotas. Porque é lei de progresso. Você não obriga o outro a progredir. Cada um vai se movimentar e se aperfeiçoar no tempo em que achar que deve. O que o conhecimento espírita faz? Um aceleramento desse processo. Como? Educando as massas. Nós. Nos trazendo essas informações, você é imortal. Você já viveu outras vidas. Você vai viver para sempre. Você é imatável, imorrível. O amor é o único cura-tudo que existe. Quer ser feliz? Ame. Aquele colchão não vai te trazer felicidade. Viajar para aqueles lugares não vai te trazer felicidade. Porque vai te trazer contentamento. Você vai ficar contente por um breve momento. Os fogos de artifício vão te trazer contentamento. Felicidade é um estado íntimo. É algo que é construído. Não é algo que acontece e some. Felicidade não é possível com coisas passageiras. Então, aquele carro que a gente comprou, ele não vai trazer felicidade. Você vai entrar no trânsito de Madureira, aí a moto vem e arranha teu carro. Acabou. Aquele contentamento passou. Aí o menino, tu tá dando aula e tá olhando o teu carro lá e aquele monte de aluno se esfregando no carro. Quando chega, o carro tá todo arranhado. No instantinho, aquele contentamento, e nem fez por mal. É porque eles arrastam mesmo, com a bolsa, com tudo. E o carro tá lá no pátio do CIE. Cenas reais, tá, gente? História da vida real. Então, vejam bem, se você estiver apegado ao carro, aquilo te traz um transtorno emocional, uma raiva. Muitas vezes, aquilo vai trazer uma atitude destemperada. Percebem como as coisas materiais, elas acabam mexendo com o emocional? Agora, se você entende, sim, eu quero ter um carro, ok. Mas você sabe que aquilo não é um fim em si mesmo? A sua casa não é um fim em si mesmo? Os seus bens não é um fim em si mesmo? Você não vai se corromper para tê-los. Você não vai pensar no seu próprio umbigo para ter esse ou aquele bem, aquela posse, aquele dinheiro, aquele carro. Você não vai se corromper de nenhum nível para ter objetos materiais, fama, ou o que quer que seja. Porque você entende que essas coisas são instrumentos para o seu bem-estar temporário na Terra, mas elas não são em fim em si mesmo. Você começa, então, a se desapegar. Francisco de Assis, ele estava com um Frei Leão e eles iam para um outro mosteiro. No inverno, na Itália. Eles saíram de Assis e foram para um outro lugar, caminharam. Vocês sabem que no século XII, século XIII, não tem ônibus, não tem trem, não tem nada disso. Você vai de um lugar para o outro a pé. Né? E no inverno, frio danado, lá tem o quê? Gelo. A barba cresce. 10, 15 graus abaixo de zero, você não toma banho. Então você fica com aquele odor, cheiro de gente, né, vários dias. E quando eles chegaram no mosteiro e eles bateram na porta, o frade que abriu olhou para aquelas pessoas mal cheirosas, né, barbudas e tudo mais, falou, devem ser salteadores. Não abriu, não reconheceu.
E aí o Frei Leão ficou desesperado, porque aquela noite estava geando. Nesses locais, gente, geando, você morre. Você morre congelado. E aí o Frei Leão, desesperado, porque eles iam morrer, começou a chorar. E o Francisco de Assis começou a rir. Vocês imaginam? Francisco de Assis era conhecido também como o louco de Deus, tá, gente? Ele começou a rir. E ele falou, não está entendendo? Francisco, você está rindo de quê? Frei, que maravilha! Que maravilha! Nós estamos 100% nas mãos de Deus. E ele ria. De devoção no misto de devoção e de total entrega ao Senhor. Isso é espírito evoluído. É espírito que entende que a vida ela tem o sentido da comunhão, da religação. Ele encontrou isso. Antes da geada cair, alguém, por acaso, abriu a portinhola e os viu e os identificou. Pai Francisco. E os chamou, eles entraram. Nós precisamos entender que as pessoas que convivem conosco, as pessoas que vivem na nossa sociedade, são imperfeitas. E vão evoluir no seu tempo. O nosso processo é individual. Nós temos que passar pelo gargalo evolutivo. Imagine um gargalo. É a porta estreita. Esse é o nosso papel hoje, usar esse conhecimento para diminuir o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Nós não podemos, sabendo que somos imortais, que nada acontece por acaso, que Deus superintende tudo, em todas as coisas, nós não podemos nos dar ao luxo do pessimismo. O pessimismo era ontem, quando a gente entendia que o mundo material era um fim em si mesmo. Hoje nós somos espíritos imortais. Tudo que a gente está vivendo, a gente deve olhar e se regozijar e agradecer, porque estamos sendo testados com o conhecimento que já possuímos. Olha que maravilha! Como Francisco, nós devemos dizer, Senhor, obrigado, Senhor. Porque hoje eu sou espírita, sei que sou imortal, sei que tudo isso é passageiro e não vou deixar que o mundo material determine que emoções eu devo sentir. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho do amor, então eu vou abençoar o mundo. Eu serei aquela chama, aquele médium do amor do Cristo na terra. É por isso que nós renascemos, para momentos como esse. Não de, ai meu Deus, está muita aflição naquele hospital, ai está muito... Não, levemos nós, sejamos nós os jornaleiros da vida divina. Vamos abrir o nosso coração e entender, nós somos imortais. Que coisa maravilhosa! Vamos viver para sempre. E esse momento? Esse é o momento em que nós pedimos a Deus, Senhor, não pude me sacrificar no circo. Não tive coragem de seguir Francisco. Não tive de entender Kardec. Mas agora, Senhor, me dá essa chance, nesse momento de transição planetária, de renascer e dar o meu testemunho, de que eu posso, como espírito imortal, Senhor, vivenciar o Evangelho lá na Terra, e Ele nos permitiu renascer. Então esse é o nosso grande momento em que nós podemos vivenciar valores, amando e servindo, compreendendo e sendo otimistas, e levando com otimismo a todas as criaturas. Que Jesus está conosco o tempo todo, que nós possamos sentir Jesus hoje e sempre nas nossas vidas. Eu quero agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui refletindo com vocês nesta noite. Muito obrigado
e que nós possamos vivenciar esses valores, ou tentar, né, na nossa luta diária de reforma íntima, vivenciar esses valores que a doutrina espírita nos traz. A gente é difícil, mas nós vamos vencer, porque somos imortais. Tá bom, gente? Boa noite, que Jesus nos abençoe. Estamos todos juntos em plena vida imortal. Já vencemos porque somos imortais. Então, agradecemos ao nosso querido irmão Anderson, que trouxe esses esclarecimentos. Vamos ao nosso testemunho, porque somos imortais. Muito grata, Anderson, por essa espiritualidade que te intuiu hoje para trazer esse estudo que realmente nos dá a edificação, a força, né? Para continuarmos. Vamos fazer a nossa prece, levando o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, a Francisco de Assis, a esse irmão que nos ensinou a amar todos os seres. Que nesse momento, Pai, que possamos sentir a presença de tantos amigos espirituais que servem de mensageiros, que nos trazem os conhecimentos. Esse despertar, eles está agora nesse momento. E pedimos para assumirmos esse compromisso. Assim sendo, agradecemos a abençoada doutrina espírita, ao Consolador prometido, que nos tem dado a força necessária de prosseguirmos nessa nossa jornada. Obrigado, querido Mestre Jesus, por mais esse momento, de estarmos aqui reunidos em Teu nome e sabendo que agora é a hora do nosso testemunho. Que assim seja, fique sempre conosco. Agora e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.